E uma aula muito especial para você que já tem filhos adultos ou que quer já se precaver sobre como criar as melhores condições para que o seu filho pequeno hoje se desenvolva com o máximo de liberdade, de saúde, de plenitude. Então vamos lá. O que os filhos adultos precisam? Primeiro, um filho adulto, mesmo diante de você, ele é pequenino, isso é importante você saber, e um filho nada mais é do que um pedacinho seu e do seu parceiro ou do seu antigo parceiro andando pelo mundo, podendo transformar esse nosso mundo em um lugar muito mais bonito, e você vai entender como você, como seu marido podem ser grandes responsáveis por colaborar com essa postura de transformar o mundo em um lugar muito melhor. Então, vou passar aqui para vocês 6 pontos muito importantes de você observar para colaborar para o sucesso de um filho. Primeiro ponto, e ele vem em primeiro lugar, não é à toa, e eu coloco em letras garrafais, não é à toa. Você precisa confiar no seu filho adulto. E depois disso, liberando com amor para a vida. Deixar com que ele realmente consiga fazer esse desligamento e dar prosseguimento na vida que você e o pai dele passaram adiante para ele. Então, para que ele se desenvolva, para que ele viva o seu próprio destino, ele precisa saber que dos olhos de vocês vem a confiança. Nada tem mais força do que o filho sentir que os seus pais confiam nele. Ai, Marisa, eu confio, mas o pai não confia. Que ele então possa ver nos seus olhos o olhar de confiança e que você o ajude a dar mais importância para essa confiança que ele vê nos seus olhos do que para as pessoas que não estão nesse momento conseguindo confiar nele. Segundo ponto, ajude o seu filho a ocupar o devido lugar. O lugar de um filho diante dos seus pais é o lugar de pequeno. Não permita que o seu filho seja arrogante querendo fazer as coisas por você. Não chame o seu filho a ocupar o lugar que não é o lugar de filho. Lugar de parceiro é do parceiro, lugar de filho é lugar de filho. Se você não convive mais hoje com o pai do seu filho, não coloque ele no meio dessa relação, mantenha ele pequeno diante de você, diante do pai, porque se você facilita, permite, colabora que o seu filho permaneça pequeno diante de você e do pai, ele então toma a força que é necessária para que ele se desenvolva enquanto adulto. Terceiro ponto, não seja conivente com as críticas dele em relação ao pai ou ao sistema familiar. É muito natural os filhos irem crescendo, tendo as suas opiniões, e aí a partir disso começam a ficar mais críticos, começam a ter mais posicionamento na vida, e eles podem se posicionar, aliás, eles devem se posicionar, mas eles jamais devem se referir ao pai, se referir ao sistema familiar com críticas, com cobranças e com exigências. Você já aprendeu sobre a importância de ter respeito ao pai, à mãe e ao sistema familiar de onde a vida veio fluindo até chegar ali naquela pessoa. Então, ajude-o a ser grato, ajude-o a perceber que para a vida chegar até ele, as coisas foram difíceis, custou medo, custou coragem, custou dinheiro, custou esforço, custou tempo, suor e lágrima. Não é para fazer terrorismo, também não é para cobrar do filho nada, é simplesmente para ajudá-lo a ver que a vida que chegou até ele foi às custas de muito trabalho e que ele deve ser grato às coisas como elas foram, porque elas foram da melhor forma que poderiam ser. E aí, com essa postura, você vai ajudar o seu filho a tomar a vida do jeito que ela é. E quando um filho faz isso, todas as portas que precisam ser abertas para ele se desenvolver vão ser abertas. E aquelas que não forem abertas, que servem para o desenvolvimento, o crescimento dele, ele saberá lidar com o que o contrariar. Por isso que é muito importante você não deixar o seu filho criticar o pai dele, para que ele não venha para a vida pequeno, e pequenos não conseguem lidar com frustrações, né? Quem vem para o mundo pequeno precisa que o mundo gire em torno dele, do jeito dele, no tempo dele.
E isso é a grande fórmula para um adulto fracassado. O quarto e antepenúltimo ponto é que não queira compensar o que te faltou dando aos seus filhos. É muito comum quando uma pessoa que veio de um sistema familiar escasso, principalmente escasso financeiramente, essa pessoa trabalha em prol de deixar bens, de deixar aquele filho bem amparado. É como se olhasse e dissesse: papai e mamãe, vocês foram incompetentes, eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz em relação a filhos. Ou então, quando o pai e a mãe não puderam dar carinho, aí esse filho agora, que não pôde receber carinho lá atrás, quer agora compensar o seu filho fazendo demais e aí estraga aquele adulto, colocando ele numa postura de dependente, numa postura de insegurança. Então não faça isso. O que não chegou até você não te fez falta. E se te fez falta, agora você já é adulto o suficiente para correr atrás e curar. Aliás, você tem um curso lindo aí para trás que te ensina exatamente, aula a aula, passo a passo, a se curar das suas necessidades em relação ao que você como criança e jovem quis ter e não pôde ter, justamente para que você chegue no ponto de ser adulta diante dos seus filhos e dizer a eles: a mim também faltou e nem por isso eu fiz da minha vida uma vida desgraçada, uma vida infeliz. Tá? Então, dê aos seus filhos o que for essencial para o desenvolvimento deles e não confunda o que é essencial. Esteja você conectada com o que é essencial para você saber o que é essencial. Porque senão muita gente vai achar que 5 milhões na conta bancária é o que é essencial para uma pessoa viver bem. Sendo que, na verdade, é preciso um olhar de confiança, é preciso um pai e uma mãe que não permite que esse filho inverta a ordem. Isso é mais essencial do que 5 milhões na conta. Não que 5 milhões na conta seja o punhal que vai fazer o filho se apunhalar, né? Não é. Tem muito filho que vai receber grandes heranças e vão conseguir fazer grandes coisas com aquilo, mas justamente porque o pai e a mãe souberam dar o essencial, que era inclusive saber lidar e ser grato com tudo aquilo que foi deixado para ele, ok? Quinto e penúltimo ponto: segure a tentação de satisfazer todas as necessidades e resolver todos os seus problemas. Por quê? Dos filhos, né? Problemas dos filhos. Porque se você realmente se sentir tentada e deixar a tentação falar por você, você vai acabar fazendo tudo por eles a tempo e a hora, resolvendo os problemas deles e não deixando eles entrarem em contato com a própria força. Então se segure. Eu sei que mãe tem muito, né? Você aprendeu lá na aula sobre maternidade, a mãe tem a tendência de ensinar fazendo. Ela ensina ensinando, dando as coordenadas, mas a mãe tem muita tendência de ensinar fazendo pelo filho. Muito cuidado, porque às vezes isso é legal, às vezes isso surte um bom efeito, mas tem horas, tem situações que tem que deixar ir, o filho ir e confiar, dizer: vá e resolva. Isso é uma situação que você precisa de enfrentar. Então, a mãe precisa conseguir fazer isso em momentos pontuais onde esse ficar à espreita, observando e pronta para amparar se der tudo muito errado, é muito importante e muito saudável, porque é o que de fato vai fazer com que o filho vá cortando o cordão umbilical de extrema dependência da opinião e do fazer materno. E o último ponto, e eu destaco aqui: deixe o seu filho crescer. Ele vai enfrentar problemas, ele vai encontrar portas fechadas, ele vai ouvir nãos, ele vai chorar, ele vai se decepcionar. Só que tudo isso faz parte, isso é óbvio, isso é super clichê, mas não custa nada te dizer aqui. Confie no seu filho. Você precisa acreditar que esse ser humano que você colocou no mundo, que você se esforça tanto para educar, é capaz de fazer algo bonito da vida, e fique ali amparando. Se caso estiver saindo do controle, saindo do caminho, você como mãe está ali, você pode chamar o pai para participar também e te ajudar a vir trazendo, né, para o caminho correto, principalmente no que diz respeito às leis sistêmicas, o respeito às leis sistêmicas da ordem, da hierarquia,
pertencimento e do equilíbrio, ok? E aqui, para finalizar essa aulinha, para dar uma relaxada nesse coração de mãe, eu quero te sugerir, se você já é mãe de filho adulto, ouça uma música chamada Barcelona 16, da Paula Toller. Ela é de doer o coração de tão linda, falando sobre a descoberta de uma mãe de que os filhos partem mais de uma vez, que tem, além do parto do nascer, tem o parto do partir, e que isso faz parte. Então, ouça essa musiquinha para acalmar seu coraçãozinho de mãe. Lembre-se desses 6 ensinamentos para que você dê para o seu filho adulto condições de ele se desenvolver com plenitude.